Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É um prazer ter você com a nossa audiência nesse momento em que vamos trazer mais uma conversa muito importante, informativa e esclarecedora, em especial pelo tema do turismo e como o Sebrae do Espírito Santo está desenvolvendo um trabalho de relevância e histórico. Para conversar conosco, então, nesse programa já participa com a gente Pedro Rigo, superintendente do Sebrae Espírito Santo, para essa explicação toda acontecer. Bom dia, Fábio. Bom dia. Bom dia. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com você no seu programa. Isso mesmo, já ia chamar presidente, mas superintendente é o cargo, então, que a gente tem aqui com a sua representatividade tão importante. É isso. Bem, Pedro Rigo, eu queria que, então, você fizesse um panorama inicial no nosso programa, né, já que o tema turismo tem sido muito trabalhado pelo Sebrae, de uma maneira, como eu falei, histórica, e queria que você fizesse um panorama de 2025, as iniciativas que fizeram com que esse assunto se transformasse nesse destaque. Primeiro, é o Sebrae entendendo o momento que nós estamos passando, todo o desafio que nós temos na economia capixaba nos próximos anos por conta da reforma tributária, e o Sebrae com uma grande capacidade de atuar em todo o território capixaba, entendendo o potencial que o turismo tem de transformar realidades, vidas, de promover, de fato, um desenvolvimento que a gente possa, de fato, trazer com clareza que as pessoas, que os empreendedores, que nós precisamos ampliar nossa capacidade de atrair novos consumidores para o Estado, e o turismo tem esse papel. E o Sebrae, com essa visão, com a sua capacidade instalada, não só técnica, mas também de entender, de fato, o papel que o turismo tem na economia, a gente tem direcionado bastante esforço para que a gente possa contribuir efetivamente para que o Estado do Espírito Santo se posicione bem no mercado do turismo nacional. E deixa claro, Fábio, o Sebrae não faz isso sozinho. Desde o início, a gente entende que nós precisamos mobilizar todos os atores responsáveis para essa governança que hoje nós temos muito bem instituída, fortalecida, onde todos, pela primeira vez na história desse Estado, nós caminhamos na direção do desenvolvimento do turismo, mas cada um com a sua contribuição e o Sebrae fazendo o seu papel. Governança, mercado, produto, são três pontos que o Sebrae faz questão de ressaltar sempre, inclusive quando você acompanha o Pedro Rigo nas palestras, eventos e oportunidades em que o turismo está sendo, então, debatido. Por que esses três pilares são importantes, superintendente? Primeiro que não existe o turismo sem um empresário, sem ter o produto, sem ter o atrativo, mesmo que seja um atrativo natural, ele precisa de ter visão de produto e quem transforma isso é o empresário. Então, o turismo, quem faz é o setor produtivo, são os empresários. Mas também não adianta o empresário estar sozinho se não tiver uma ambiência de negócio, se não tiver uma política pública estabelecida, se não tiver uma preocupação com o mercado, com a parte comercial. Porque ninguém vai parar de pé tendo um belíssimo produto, um belíssimo atrativo, se ele não se resultar em faturamento e nota fiscal. Então, o mercado precisa ser entendido. E é uma parte dessa história, Fábio, que no Espírito Santo ficou muito tempo esquecida, né? Ou seja, um atrativo por si só não se vende. Precisa ter o mercado querendo comprar esse atrativo através de formatação de um produto. Então, o mercado é fundamental. A cadeia produtiva do turismo, ela precisa se posicionar, porque desde o guia até uma agência que vende, tem todo um processo que dá a formatação, que embala e que precifica um produto turístico. Então, esse pilar mercado tem um papel fundamental e o Espírito Santo agora que está exercitando, enxergando de fato qual o tamanho, qual é a cara que tem esse mercado no turismo e o papel dele. E a governança também é outra crença que o Sebrae tem, que nós não vamos, de fato, alcançar um ponto que eu falo muito sobre isso, que é fazer, de fato, do Espírito Santo um dos mais importantes destinos turísticos desse país. Sem uma governança forte, sem envolvimento do governo do Estado, da Setur, que tenha políticas claras de desenvolvimento do turismo, sem os empresários, sem os órgãos de apoio como o Sebrae, a FEComércio, o Senac, ou seja, sem todos esses entes, numa mesa, numa mesma obra, eu falo, obra de transformar esse Estado num importante destino. Sem que esses estejam alinhados, caminhando no mesmo sentido, pensando de fato unicamente na estratégia que nós temos que adotar para alcançar
esse posto de destino turístico interessante do país, a gente não chega a lugar nenhum. Então, a governança é muito importante e hoje vivemos um momento muito importante dessa governança, onde um Conselho Estadual do Turismo está fortalecido, onde a participação do Estado, a participação das entidades, do trade turístico, inclusive o aeroporto de Vitória Zurique faz parte desse conjunto hoje, que cumpre um papel importante, né? Que é a porta de chegada dos nossos turistas, é a relação com as companhias aéreas. Então, hoje, a governança para nós é importante e é fundamental para que a gente possa estruturar, de fato, esse Estado, para que seja um Estado capaz realmente de ser uma referência do turismo no Brasil. E passaremos a ser, com certeza, quando tudo isso, né, tiver ainda mais desenvolvido. Implementado, a gente já entende que implementações estão acontecendo. Inclusive com essa questão de se olhar mais profissionalmente o próprio Espírito Santo em todas essas óticas que você acabou de trazer, né, superintendente? Mas, se a gente olhar também no ambiente local, a mentalidade tem mudado, ou seja, mas muda conforme o trabalho é feito, né? Tivemos distrito, né, turístico de Pindobas, né, iniciativas muito importantes, já colocando o Buda de Biraçu como ali um. Que vai virar distrito também, Fábio. Ah, é? Vai virar um distrito turístico também. Já começamos a trabalhar por apelo da própria comunidade, do próprio mosteiro, que hoje nós temos um atrativo importante, reconhecido nacionalmente e mundialmente, Por isso. mas que hoje, até então, é um local de tirar fotos. Não é exatamente um ambiente, um território de turistas. Tirar fotos. Então, hoje, o SEBRAE, junto com a Prefeitura de Biraçu, com a FEComércio, o próprio mosteiro, iremos transformar toda aquela beleza, todo aquele atrativo que hoje se tira foto, num distrito turístico, onde a ideia principal, o objetivo principal é fazer a permanência desses que vão até o Grande Buda para explorar o que nós temos de potencial turístico naquele território. Nós temos restaurantes, nós temos pousadas, nós temos cafés que não recebem o impacto do Grande Buda hoje. Então, o distrito vai fazer com que a região se transforme, de fato, num importante atrativo turístico com fluxo mais constante e duradouro da presença do visitante lá. Então, é o segundo distrito do Espírito Santo, que em breve nós iremos lançar para a sociedade capixaba. Nós estamos falando aqui para você. Que bom, excelente. Então já muda até a perspectiva do que eu estava pensando em questionar. Então a gente tem agora Casa Nostra, Venda Nova, né, região serrana. No primeiro distrito. Que completa um ano, né? Nosso programa está indo ao ar aí já com um ano e pouco, né, dela. Já tem um segundo à vista. Obviamente, o trabalho do primeiro deve ter sido muito mais hercúleo. O modelo, né, foi o primeiro, modelar. Muitos aprendizados. E agora a gente já segue para o segundo distrito, né? Já com os erros podendo ser corrigidos, né? E avançar nos acertos. Que bom. Então, implementação que deve acontecer ainda esse ano ou para o próximo? Já lançamos esse ano todo o projeto conceitual do distrito. Ótimo. Como é que é transformar territórios? Era isso que eu também queria saber. Porque então, o SEBRAE vem chegando, inclusive, com outras iniciativas em áreas que têm tradições gastronômicas, culturais, né? As próprias, obviamente, o próprio primeiro distrito também tem referência disso tudo. Mas a transformação do território é um desses objetivos ou está entre todos os outros objetivos? É isso. Boa oportunidade, Fábio, para a gente ser bastante simples na explicação desse tema. Um território, nós temos lá os empreendedores. Tem os empreendedores que estão lá com um restaurante, com uma pousada, ou tem lá um equipamento que seja turístico. Ele, por si só, ele fica isolado se não tiver uma boa política pública de melhoria do ambiente de negócio, porque ele pode ter sucesso no negócio dele e um agente externo, uma ação externa, atrapalhar o sucesso dele. Uma política de intervenção no território, uma política que mexe com o ambiente de negócio, uma política que mexe com a legislação local, pode atrapalhar a vida desse empreendedor. Neste local também tem outras riquezas, tem uma identidade cultural, tem uma história daquela comunidade, daquele ambiente que nós estamos chamando de território. Isso tudo precisa estar muito bem harmonizado. Isso precisa estar conversando. Existe um ecossistema que eu chamo nesse território que precisa estar, de fato, todos, né, todos na mesma página, né, para que esse empreendimento, que é o foco do SEBRAE, possa gerar resultado, que seja ele no campo do turismo. Esse ambiente precisa estar harmonizado. A comunidade local precisa querer, inclusive, receber turista. Então, respeitar a identidade, a história e a cultura daquele território faz parte desse destino turístico que nós queremos sempre transformar esses territórios. Então,
preparar todo esse ambiente, preparar tudo isso, a comunidade local, os empreendedores, a prefeitura local, todos os agentes que são responsáveis pelo desenvolvimento daquele território, é fundamental para o sucesso, principalmente no que tange ao turismo. Nós estamos cansados de ver por aí afora de destinos querendo rejeitar turista. Barcelona, vamos falar de um atrativo internacional, é um que já está passando problemas. Veneza, então assim, nós não queremos ter um Espírito Santo assim. Nós queremos ter um Espírito Santo que converse com isso, que acolha bem aos visitantes, como já é uma prerrogativa do capixaba. Muitos acham que não é, mas o Sebrae fez uma pesquisa e identificou que o capixaba é acolhedor. Isso é importante, o capixaba é acolhedor, né? Então a gente precisa criar um ambiente que seja, primeiro, bom para os capixabas, bom para a comunidade local, bom para o município. Se sendo assim bom, é bom para quem vem visitar, porque, de fato, a recepção, o calor humano, que é importante para o turismo de experiência, a acolhida, ele seja, de fato, bom para todo mundo. E nós não vamos, hora nenhuma, defender um turismo que arrasta de qualquer jeito a economia e deixa só resultado negativo para a comunidade ou para a comunidade local, para a sociedade. Então, o turismo é uma indústria que nós chamamos uma indústria branca, que chega sem poluir, tem que chegar sem causar transtorno, é uma economia que é bom para todo mundo, tem que se agradar para todo mundo e tem que fazer o capixaba se apropriar disso tudo para ganhar dinheiro, para gerar economia, para distribuir riqueza, para gerar oportunidade às pessoas. Excelente. E será que a gente consegue fazer essa escala também atraindo turistas internacionais? Como é que está a perspectiva também para o nosso próximo verão, que é um dos grandes momentos de atração de pessoas para o nosso estado? Análise, então, com o superintendente do Sebrae, já na volta do intervalo. De volta com o nosso programa em destaque, continuando a conversa com o nosso convidado desta manhã. Pedro Rigo, que é o superintendente do Sebrae Espírito Santo, continua na sua conversa conosco, analisando uma das grandes frentes que o Sebrae trouxe para o seu trabalho, que já é extenso em relação aos microempreendedores, essa área, inclusive, do empreendedorismo, que é o turismo, que também, obviamente, está abraçada por essas iniciativas, mas a gente está colocando um foco muito maior em toda a transformação que vem acontecendo no Espírito Santo, graças a esse trabalho em conjunto que o Sebrae faz, obviamente, com tantas outras instituições. Então, continuando aqui na nossa conversa, eu deixei um questionamento sobre área internacional primeiro, né? Porque, Pedro, a gente tem no Espírito Santo colônias que são lembradas pela imigração alemã, mas nós temos litoral que é muito lembrado também como atrativo para pessoas de fora e vemos que os nossos vizinhos têm uma atratividade para isso também. Nós estamos ali no meio. É a mesma questão em relação a ter um trabalho também de chamar esse visitante para conhecer a gente, já que potencialmente ele está próximo ao Espírito Santo também? Fábio, nós adiantamos um plano de turismo internacional que a governança, que tem trabalhado todo esse tema de forma estratégica, sentado constantemente, reuniões periódicas, discutindo estratégias. A gente não tinha no plano agora deste ano ir buscar um público argentino, por exemplo, que é o que nós vimos. Nós encontramos uma oportunidade, de fato, de uma feira internacional, que o argentino nós estamos percebendo que está vindo muito para o Brasil, há muitos anos, mas não tinha ainda chegado no Espírito Santo. Já passou para o Rio de Janeiro, já pulou para o Nordeste, a Bahia, mas não tinha parado no Espírito Santo. E nós encontramos, dentro desse nosso conceito agora de trabalho conjunto, este ano uma possibilidade de participar de uma feira na Argentina, E aí nós nos mobilizamos, nós, a governança, nos mobilizamos e fomos com uma comitiva para a Argentina, a maior feira de turismo da Argentina, para ir lá conversar com as operadoras argentinas, as agências argentinas, para ver a possibilidade já de trazer esse turista argentino já para o verão de 2025-26. Então, como eu disse, não tinha um plano, que a gente tem trabalhado com bastante consciência daquilo que a gente pode, mas nós entendemos que o nosso Sol e Praia, a nossa estrutura, já poderia sim aproveitar a oportunidade, que nós temos algumas dificuldades do argentino permanecer no Rio de Janeiro, por questões que a gente já sabe, mas nós queremos que ele já venha para cá. Então, nós podemos ter já no verão 2025-26 o público nosso turista argentino aqui no Espírito Santo. Nós adiantamos um pouco essa agenda por uma questão de oportunidade de perceber que existe uma lacuna aí nesse território no entorno nosso e que o Espírito Santo tem sido a novidade do turismo no Brasil e, por que não, já aproveitar esse público. Então,
nós estamos fazendo esse trabalho. Nós assinamos, o governo do estado assinou uma parceria com uma das operadoras argentinas já, para começar esse trabalho já de possível nesse verão trazer. E nós temos a questão dos cruzeiros, né? Que é uma matéria também discutida pela governança, pelo trade aqui no Espírito Santo, de quem sabe nós estamos trabalhando para que já tenha aí em breve já um cruzeiro também para o Espírito Santo. Então, o conjunto da obra que é o mais importante, Fábio. Ou seja, nós temos hoje entidades, SEBRAE, FEComércio, o governo do estado vai da CETUR, o Conselho Estadual, nós juntos trabalhamos com profissionais que entendem desse mercado, nós contratamos profissionais experientes que entendem desse mercado e têm nos dado esse apoio, e a gente tem marcado importantes presenças nas maiores feiras nacionais. Estamos com uma equipe hoje em São Paulo na BAF, né? Na BAF. No final do mês no final do mês de novembro estaremos na Festures, que é a Feira Internacional de Turismo no Brasil, que acontece em Gramado, e a gente tem feito isso de uma forma muito profissionalizada, né? A gente está indo para conversar com operadoras, com agências, quem, de fato, consegue nos dar a direção e consegue trazer esse fluxo que nós queremos de um turista que vem por dentro das agências, que nós entendemos que deixa um ticket médio maior de consumo em cada território desse. Então, nós trabalhamos sim e queremos crer que já os primeiros, que são os argentinos, que estão viajando muito pelo Brasil, eles invadiram o Brasil, na verdade, né? Se você pensar no turismo internacional nosso, esse ano até agora contabilizado, 80% são argentinos. Então, por que não vir para o Espírito Santo? Então, se Deus quiser, nós teremos aí e que a gente possa acolher bem esse visitante nosso, os nossos irmãos argentinos aqui no Espírito Santo. Você pincelou o verão, falou, né, do Espírito Santo ser uma das grandes novidades do turismo brasileiro, né, nos últimos tempos. E os índices que medem, né, essa atividade turística estão colocando, né, a gente sempre ali entre os maiores crescimentos mesmo. Internamente também esses índices só aumentam. Pedro, esse fim de ano 25, início 26, que é a alta temporada que a gente chama, vai ser diferenciado? Vai ser diferenciado. Nós acreditamos nisso, o SEBRAE acredita, eu acredito. Veja aí o que está acontecendo já esse ano. Nós tivemos o melhor julho dos últimos 15 anos. O melhor julho dos últimos 15 anos. Então, eu estou dizendo que a gente vai ter um dos melhores verões da história do Espírito Santo. O verão 2025-26 será o melhor verão. Então, por que eu digo isso? Por todo o trabalho que está sendo feito, por esse ambiente que nós estamos vivendo no Espírito Santo, por esse conjunto da governança que nunca esteve tão organizada e unida com o mesmo propósito, de transformar de fato o Espírito Santo nesse importante destino. Então, esse resultado já vai vir agora nesse verão. Então, esse é fruto já desse trabalho organizado. Então, os capixabas se preparem aí, os empreendedores, rede hoteleira, os restaurantes, para que a gente possa, de fato, receber bem a todos esses que estarão nos procurando já nesse verão. Por isso que a gente tem que colocar esse destaque aqui no assunto, como estamos fazendo na sua manhã pela tela da TV Sim SBT. Obviamente, como eu disse logo no começo, a gente precisava de mais de um programa para conversar sobre todas as iniciativas do SEBRAE e análises, então, que o Pedro Rigo pode trazer para a gente. Mas vamos focar, inclusive, numa novidade mais recente. A gente acabou de falar, né, no outro bloco também sobre o avanço aí para um novo distrito turístico, no caso do Buda de Ibiraçu, Grande Buda. Mas o SEBRAE também não fica esperando a próxima estação chegar, não, né? O projeto Vines, que foi anunciado recentemente, inclusive, trabalha para uma mudança muito importante quando a gente juntar a cultura do Espírito Santo com a cultura da uva. O que tem a ver uma coisa com a outra? É isso, Fábio. O SEBRAE está sempre muito atento ao que nós podemos fazer, colaborar para a gente colocar esse estado cada vez mais bem posicionado no contexto, e a gente olhando para a Bahia, olhando para Minas Gerais, para São Paulo, até o Rio de Janeiro, tem hoje no turismo já a pegada da vinicultura. Então, imagina que somente o Espírito Santo ainda não tinha despontado isso fortemente com essa conexão para o turismo. Então, nós já olhando para os vizinhos, entendendo os estudos que a própria Embrapa já tinha feito, a Ipamig em Minas Gerais, já a possibilidade de ter aqui uvas especiais para fazer produção de vinhos finos no Espírito Santo. Nós fizemos contato com 4 produtores que já vêm há alguns anos lutando com essa experiência, com apoio muito privado, né, de suporte técnico de empresas privadas, mas nós já temos hoje
8 rótulos de vinhos finos especiais no Espírito Santo, né? Tanto é que o Sebrae já fez 3 movimentos importantes, mostrando para o capixaba que existem esses vinhos, que são finos, são vinhos competitivos no mercado e que são produzidos a partir de um manejo muito especial de uvas especiais. Então, são uvas conhecidas, inclusive, para quem toma vinho, a Cabernet, a Malbec, a Syrah, ou seja, já existe essas uvas sendo produzidas, essa planta no Espírito Santo, já existe essa uva colhendo no inverno. Para o capixaba, que não está acostumado, nós estamos vendo, a gente conhece uvas aqui no Espírito Santo, Santa Teresa, região do Luiz Martins, existe a uva, só que são uvas de mesa, que há 30 anos atrás, um trabalho que foi feito de estimular a plantação de uvas de mesa. Sim. Eu tenho certeza que os italianos, né, que muitos deles que toparam essa missão, esse desafio, estavam entendendo que queria produzir vinhos finos dessa uva. E, na verdade, não consegue extrair um bom vinho fino de uva de mesa. Então, hoje, nós temos vários produtores de uvas de mesa, nós temos vinicultura, hoje, vinícolas produzindo vinho a partir dessa uva, mas nós entendemos que essa uva que é colhida em janeiro, dezembro e janeiro, em pleno verão e debaixo de chuva. Essa uva não carrega uma boa qualidade no açúcar e isso prejudica a produção de vinho. E esse novo manejo, esse projeto, que nós estamos já com experiências formatadas e acontecendo aqui no Estado, que o Sebrae quer dar ênfase nisso agora, apoiando novos produtores, apoiando a instalação de mais vinícolas, porque para nós o vinho é a conexão não só com a cultura italiana, mas é a conexão com o turismo. O enoturismo, como eu disse, já acontece na Bahia, já acontece em São Paulo, Minas e Rio, e nós ainda não temos isso. Respeitando aqui a quem já está fazendo esse bravo esforço, que nós temos pelo menos aí 4 vinícolas no Espírito Santo, né, que tem lutado muito para produzir um bom vinho e tem produzido, mas agora nós chegamos com esse projeto, que é o Vines, que vai estimular de fato, o correto plantio, da planta correta e o manejo correto, porque é colher essa uva no inverno, na seca, né, no período de menos chuva, respeitando, é lógico, né, a altitude mínima de 650 metros, respeitando regiões que, de fato, reúnem as melhores características para o plantio dessa uva e o manejo correto. E aí nós já estamos experimentando aqui no Espírito Santo, né, como eu disse, já 8 rótulos aí, de vinhos que já são bem competitivos e a gente já pôde ofertar isso 2 ou 3 vezes, mas 2 vezes de forma mais ampla aos capixabas e tem sido surpreendente a reação dos capixabas já tomando um vinho de alto padrão, um vinho fino das nossas uvas capixabas. Então, se Deus quiser, isso vai ampliar, vai ter mais produtores querendo plantar, vai aparecer mais empreendedores para montar cantinas, né? E a gente poder ter o vinho conectado totalmente com o nosso turismo e principalmente com o turismo de experiência. Esse é o grande objetivo do Sebrae. O Pedro, quando falou sobre isso, até recentemente com a gente também na Rádio Massa, até falei com ele na hora do ar, né? Já me imagino fazendo minha foto no Instagram, numa vinícola capixaba, postando e tomando, obviamente, né, essa boa produção que está por vir aí, ainda mais potente. Ou seja, cria esse ambiente também tão lúdico que quando a gente fala Serra Gaúcha, Mendoza, você lembra, obviamente, já desse ambiente. E a gente vai criar isso agora. Nós queremos pisar na uva, nós queremos colher a uva, produzir vinho, ver a produção, tomar, experimentar, como acontece nos destinos. A Serra Gaúcha é um exemplo disso, né? O quanto que a Serra Gaúcha ela cresceu nos últimos 20 anos, depois começou de fato a entender o papel da uva no turismo. Então, isso tem transformado muitas realidades e esse projeto é mais um do Sebrae que nós entendemos que nós vamos transformar muitas vidas, muitas realidades territoriais, porque dão um valor agregado muito grande à uva. E aqui, quem quiser conhecer essa planta, olha aí, quem quiser conhecer o que é essa uva de inverno, que nós estamos falando de uvas para vinhos finos, você pode ir na Casa Nostra, lá no distrito de Pindobas, que nós temos lá 166 pés de 4 variedades. Você já pode visitar a Casa Nostra e aproveitar, conhecer. Não está dando uva ainda, ok? Mas já está lá para você conhecer e aproveita a oportunidade e faça a experiência no Casa Nostra. Que bom. Oportunidade da gente ter, então, informação, como eu disse, de relevância sobre um tema tão importante para o Espírito Santo e que tem trazido muito desenvolvimento já. E entendemos que vai trazer ainda mais. Superintendente, obrigado. O convite está aberto para você voltar e falar ainda mais. Teremos um ano 2026 extraordinário para o turismo capixaba. Extraordinário. Está gravado, hein? E um grande evento nós vamos fazer no que vem para mostrar, não somente para os capixabas, mas nós vamos convidar todas as operadoras e agências para conhecer o Espírito Santo
se Deus quiser, no mês de abril, num maior evento de turismo que nós vamos fazer aqui no Espírito Santo. Excelente. Nossa, já queremos saber muito mais. Aqui em primeira mão, Fábio. Fechamos ontem esse evento. Estou percebendo. Fechamos ontem. Porque quando a gente traz, né, informação em primeira mão, mostra a confiança também que você tem na nossa audiência e, obviamente, os convidados podem aqui compartilhar. Muito importante que isso aconteça. E aí agora eu já vou querer outro programa só para falar desse. Estamos à disposição. Muito bem. Falar do Espírito Santo, falar do turismo, falar do capixaba, do empreendedor. Então estaremos sempre à disposição. Que bom. Superintendente, obrigado e parabéns. Eu agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou também nessa conversa, já sendo muito mais nessa manhã empolgado com o Espírito Santo, eu também. Então vamos juntos acompanhando todo esse trabalho do Sebrae, inclusive nas redes sociais, que a gente deixou você aí acompanhando durante o programa, as redes sociais do Sebrae, que vão nos informando e mostrando ainda mais, tá bom? E as nossas também que apareceram por aí. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.